Estimadas irmãs, estimados irmãos espiritistas, simpatizantes da nossa doutrina dos espíritos, espíritos amigos que militam nesta instituição, sentimos-nos felizes e profundamente honrados em participar desse instante de júbilo, os 80 anos de trabalho, de serviço ao movimento espírita do Centro Espírita Manuel Cassiano Pimentel, que é a casa mais distante da nossa Urinorte, é o maior desafio. Estivemos aqui em 2015, quando a URI era presidida pelo Márcio Cruz, e quem conduziu a palestra na oportunidade foi o nosso já saudoso Carlos Augusto de São José. E também o Marcos Azuma, né, com a equipe que trabalha na arte espírita, né, aqui esteve presente numa tarde jubilosa também, em 2015. Esperamos que não tenhamos mais um hiato tão avançado quanto este, e que o nosso movimento espírita de Curitiba, aqui tão bem representado, da região metropolitana, possa se fazer presente mais nessa interação com os nossos irmãos de Adrianópolis, das cidades vizinhas, né? É uma alegria saber que o pessoal de Pedro Leopoldo, né? Nossa querida Pedro Leopoldo, que nos deu Chico Xavier, esse grande patrimônio do espiritismo, estão aqui representados, né? Isso é a verdadeira fraternidade, a verdadeira união e unificação que se espera, né, no nosso movimento espírita. Parabéns a esta casa, aos trabalhadores de ontem, aos trabalhadores de hoje. Desejamos vida longa e próspera ao Centro Espírita Manuel Cassiano Pimentel. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues foi na Terra professora emérita, escritora, teatróloga, natural de Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia, no ano de 1861. Dedicou a sua vida à nobre arte de forjar caracteres. Na década 1920, mais particularmente em 1926, ela retorna ao plano espiritual, porém prossegue no seu intenso labor, na arte de ensinar. E posteriormente integra-se à falange espiritual da benfeitora Joana de Ângeles, passando a atuar junto à mediunidade psicográfica de Divaldo Pereira Franco. O seu amor por Jesus pode-se notar nas belas páginas que ela ofereceu, avançando na compreensão da doutrina do Mestre, para muito além da letra que mata, adentrando no espírito que vivifica. Ela apresenta aspectos psicossocioculturais e particularidades acerca da personalidade singular de Jesus, portador de uma inteligência extracerebral, que desafiava os padrões comportamentais humanos, que podem se enquadrar, que podem ser medidos pelos chamados quocientes intelectual, emocional. Jesus é uma personagem singular na história e a dividiu ao meio, antes e depois dele. No verão do ano 2000, ela nos brindará com as páginas da obra Até o Fim dos Tempos. E no seu prefácio, que é belíssimo, ela inicia exatamente analisando esses aspectos comportamentais de Jesus que desafiavam os padrões. Dirá ela que Jesus é
a personagem mais biografada da história. Paradoxalmente, o segundo é Napoleão Bonaparte. Divaldo Franco, em suas reflexões, costuma dizer: um é o príncipe da paz, ao passo que o outro é o senhor dos exércitos. Mas, entretanto, dirá Amélia Rodrigues, na vida de Jesus, tudo parece estar envolto numa atmosfera de aparente contradição, porém que se enriquece de legitimidade na medida em que se penetra no âmago dos seus ensinamentos. Negando o mundo, ele é o Senhor do mundo. É o príncipe da paz. Porém, assinala que para conquistá-la muitas vezes, faz-se necessário lançar a mão da espada. Os seus silêncios, dirá Amélia Rodrigues, foram mais altissonantes do que as suas palavras. E os seus não feitos possuem um significado psicossociocultural mais extraordinário do que todos os seus atos. Jesus costumava empregar em seus diálogos os elementos da maiêutica socrática. Invariavelmente, quando era inquirido ou levado a situações constrangedoras por aqueles que detinham o poder temporário ou por aqueles que julgavam ser os detentores da lei de Deus, os fariseus, que se associavam ao poder temporal, que transitavam muito mais num plano político do que propriamente religioso, numa época de intensos sofrimentos, àquela sociedade que almejava por profetas, por libertadores daquela condição de jugo. A humanidade vivia, a grande massa à época, condenada a uma condição de miserabilidade, de desemprego, de fome e de enfermidade. E muitos daqueles cidadãos, daqueles seres humanos, tinham os seus nomes riscados no chamado livro dos vivos. O que levara Jesus invariavelmente após curar enfermos e devolvê-los à saúde, rogar a eles que se apresentassem aos doutores da lei, para que seus nomes pudessem novamente ser inscritos no chamado livro dos vivos. Então Jesus, que é o psicoterapeuta por excelência, o educador, o mestre do amor, da sensibilidade, invariavelmente quando era interrogado em situações embaraçosas, costumava levar o indivíduo ao abismo de si mesmo, para que ele pudesse construir dentro de si próprio as respostas à verdade que buscava, a maiêutica socrática. Então, a um jovem que certa feita o inquirira, dizendo que ele intercedesse para que a herança pudesse ser dividida a ele, Jesus contra-interroga: quem me constituiu juiz entre as partes? Há um outro moço sonhador, que desejava o triunfo do mundo, que chegara a ele e afirmara: Senhor, eu gostaria muito de seguir-te, porém consintas que eu vá primeiro disputar uma corrida. E Jesus, que tinha a chamada dupla vista permanente, que olhava muito além das aparências, diz ao jovem: vem hoje, porque amanhã será muito tarde. A outra em que também desejava seguir-lhe e admoesta ele, dizendo: Senhor, eu gostaria de seguir-te, mas consintas que eu vá primeiro cuidar de sepultar o meu pai. E Jesus dá-lhe uma resposta enigmática: deixai aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos. Mas aquele fariseu, doutor da lei, que tentara colocá-lo em uma situação embaraçosa porque era um homem astuto, interroga a Jesus: Senhor,
o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? Uma pergunta que era bastante usual à época e cuja resposta, de forma geral, todos sabiam, porque conheciam a Torá. Então Jesus não responde diretamente à pergunta. Ele contra-interroga o que é que está escrito na lei. E o homem que era astuto diz: a lei diz que eu devo amar a Deus, que eu devo não matar, não furtar, não roubar, não cobiçar os bens do próximo. E tudo isso eu faço, Senhor. E Jesus, percebendo a incorreção da resposta, entrando no mundo psicológico daquele homem, diz: uma coisa, porém, te falta. Ama o teu próximo. Mas o homem que era astuto volta contra interrogar o mestre: Senhor, e quem é meu próximo? E Jesus então narra uma das mais belas parábolas do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. E após a narrativa, o mestre volta a interrogar aquele homem astuto: quem foi o próximo daquele homem que estava caído na estrada? E o homem responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai tu e faz o mesmo. É esse Jesus, modelo e guia, mestre na arte de ensinar e de amar, que não usava nenhum adereço que o distinguisse da massa, que não ostentava nenhum título, era o filho do carpinteiro. É esse Jesus que não usava nenhum adorno, que caminhava no meio da multidão, de braços abertos para acolher a todos aqueles que eram os excluídos da sociedade, para fazer parte do seu ministério. Homens, mulheres, enfermos, aqueles que eufemisticamente hoje são chamados de os excluídos, tinham cidadania no seu ministério. Augusto Cury produziu uma série de obras analisando a inteligência de Jesus à luz da psiquiatria e considera ele que nenhum mestre na hábil arte de educar e de amar, por mais títulos que ostente, conseguiria formar uma escola existencial como aquela. Se nós colocássemos numa sala confinada ou num lugar, por algumas semanas, os maiores PhDs da arte, da psicologia, da pedagogia, para conviver, em pouco tempo, eles estariam entrando em profundos conflitos. E muito provavelmente não conseguiam colocar na prática aquilo que ensinam através da teoria. Mas Jesus reúne 12 homens simples, pescadores, e faz, no mundo íntimo de cada um deles, a mais extraordinária conversão que se tem notícia na história, transformando-os em pescadores de almas, fazendo com que eles dessem a própria vida, por amor ao ideal, conforme assinalara Jesus: aquele que quiser ganhar a sua vida, há de perdê-la por amor de mim. Então é esse Jesus que o Espiritismo traz de volta. Através das páginas notáveis do Evangelho segundo o Espiritismo, que completará no ano próximo 160 anos, inaugurando para nós espiritistas o chamado período religioso, pois que o Espiritismo nasce em Paris a 18 de abril de 1857, através das páginas do Livro dos Espíritos, na sua feição filosófica. Mas ele que nasceu da análise dos fatos produzidos pelos Espíritos é, portanto, uma ciência de observação, que não se enquadra nos cânones da ciência convencional humana, porque o seu objeto de estudos não é a matéria, é o espírito. E o espírito, tal qual o vento, sopra onde quer, e não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai.
Mas Allan Kardec criou um método para analisar os fenômenos e, aplicando o raciocínio lógico indutivo da filosofia, parte dos fenômenos de efeitos físicos para enunciar leis gerais e estabelece que o espírito é o objeto de estudos da ciência espírita, desdobrado na segunda parte de O Livro dos Espíritos, da questão 76 a 613. Mas o espiritismo tinha por destinação ser o cristianismo redivivo, conforme assinalara com muita propriedade o espírito Emmanuel. O cristianismo que se encontrava na agonia, sufocado pelo emaranhado dos dogmas, pelo poder temporal, pela hierarquização de tipo religiosa, dando margem às chamadas castas sacerdotais, afastando-se do âmago, do espírito da doutrina cristã. Jesus não escreveu uma linha sequer. Jesus não fundou nenhuma igreja, mas deixou os pilotis intelecto-morais de uma doutrina atemporal, que liberta o homem das suas maiores mazelas e que permite a ele estabelecer a sua ligação direta com Deus, sem atravessadores, sem intermediários, pois que religião, na concepção de Allan Kardec, se estabelece pela comunhão de pensamentos, de sentimentos, de princípios, de convicções. Então, Allan Kardec, quando estrutura a lógica do pensamento espírita, através do Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, na terceira parte já estava estabelecido, através das leis morais, que haveria um desdobramento posterior, pois que se o Espiritismo havia sido apresentado nas suas feições filosóficas, de ciência de observação, faltava a ele adentrar a um novo período, que era o chamado período religioso. Quando olhamos, entretanto, a história, Allan Kardec, redigindo a Revista Espírita de 1863, mês de dezembro, faz ali uma análise do desenvolvimento do Espiritismo, classificando em períodos, o que era muito comum à época. E dirá ele que o primeiro período foi o filosófico, o chamado período o primeiro período foi o pré-espírita, que era um período de fenômenos, que começara com as mesas girantes, mais particularmente na América do Norte, desde 1848, com os fenômenos de Heidesville. A partir do surgimento de O Livro dos Espíritos, entramos no período filosófico. E já por volta de 1860, o Espiritismo começava a incomodar o clero. E dirá Allan Kardec que ali, a partir do Auto de Fé de Barcelona, que ocorreu em outubro daquele ano, o Espiritismo entrara num período de transição, que ele chamou de período de lutas. Foi um dos períodos mais difíceis para a doutrina nascente, quando as perseguições se intensificaram, do alto dos púlpitos, dos periódicos, dos jornais, a excomunhão de espíritas, a queima de livros, naquele gesto de intolerância ocorrido na Espanha, quando Allan Kardec remetera 300 obras a Maurice Lachatre, seu amigo, que estava exilado em Barcelona. Aquelas obras foram legalmente apreendidas pelo bispo, que as incinerou em praça pública no último gesto de Inquisição, da intolerância da Inquisição espanhola. As cinzas daquelas obras foram encaminhadas numa caixa a Allan Kardec, que desejara responder por meio da Revista Espírita, pelos meios legais, mas foi orientado pelos espíritos que não o fizessem, porque em verdade foram eles que inspiraram ao Auto de Fé de Barcelona. E Allan Kardec então vai compreender aquilo que está escrito na conclusão de O Livro dos Espíritos: os vossos adversários, mesmo sem o desejarem,
servirão a vossa causa. Porque aquele gesto de intolerância despertou interesse na doutrina. E ali onde não havia núcleos espíritas, logo começaram a surgir. Então Kardec compreendeu a razão, mas dirá ele que ali iniciara o chamado período de lutas. E agora, em dezembro de 1863, ele chegará ao seu ápice. Mas, um pouco antes, em setembro, ele havia sido orientado pela espiritualidade a buscar o seu retiro em San Andrés, para dar ultimato à obra que ele trabalhava, elaborando-a em sigilo absoluto. Ele então consulta a mediunidade de Dandel, ainda em Paris, e a Luís de França, quem vem dizer-lhe que aproximava-se a hora em que o Espiritismo deveria ser apresentado tal qual é. A revelação em Espírito e Verdade, a única, dirá o Espírito, verdadeiramente herdeira das tradições cristãs, há um tempo humana e divina. Ele compreende a orientação, retira-se em San Andrés e ali trabalha 16 horas, afanosamente, elaborando, dando ultimato à sua obra. E ao findar-se dezembro, quando escreve o fascículo da revista, parecia ao mestre entrever que algo estava prestes a acontecer. E quando ele abre a Revista Espírita de janeiro, ele analisa que o movimento espírita caminhava para entrar numa nova fase. O que se daria exatamente a 15 de janeiro de 1861, quando chega através da mediunidade aquela mensagem psicografada pelo Espírito Verdade, que é colocada como prefácio da obra que ele elaborava e que sintetiza a um tempo o caráter da obra e da própria doutrina. Então, quando ele recebe aquela mensagem, na manhã do dia seguinte, ele procura o amigo e editor Didier, entrega-lhe os manuscritos da obra e pede a ele que desse pressa, para que a obra pudesse ser editada. E o amigo, tomado de surpresa, pois que eram companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, percebe que a obra não tinha um título. E inquire ao mestre: vejo que a obra não possui um título. E ele redargue ao amigo: componha primeiro. Enquanto isso, meditarei um pouco mais. O tempo passa e ele solicita que a obra pudesse vir a lume ainda em abril daquele ano, ocasião em que o Espiritismo iria completar 7 anos de existência. E quando o amigo volta à carga dizendo: precisamos do título, ele diz: aí está o Evangelho Espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, mais informado que estou das perseguições do clero. Colocaremos como título da obra Imitação do Evangelho. E assim foi lançada a obra em abril de 1864. E já no mês seguinte, ou pouco depois, as perseguições da igreja se intensificaram de tal forma que o Espiritismo foi posto no índex da Igreja Católica. Tudo isso já estava previamente estabelecido. Mas com a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, temos as diretrizes doutrinárias do edifício espírita bem delineadas. E do ponto de vista religioso, podemos dizer que o Espiritismo se expressa em 3 características, que são o espírito, que se encontra na obra primeira, que é o Livro dos Espíritos. O médium, que está trabalhado na obra de 1861, o Livro dos Médiuns. E a revelação, através das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está delineada a cúpula do nosso edifício doutrinário, para que o Espiritismo pudesse reviver aquele cristianismo de Jesus,
totalmente desvinculado do poder temporal. O Espiritismo é a religião natural, em espírito e verdade. Religião que não se estriba nas chamadas castas sacerdotais. Não há no Espiritismo a hierarquização de tipo religiosa. Não há chefes no Espiritismo. E as suas práticas são leis naturais. O Espiritismo não adota em suas práticas o uso de bebidas alcoólicas, de incensos, de chás alucinógenos, de vestes especiais, a chamada cobrança de dízimo. O Espiritismo não adota a hierarquização de tipo religiosa, os chamados sacramentos do batismo, do casamento, porque a nossa ligação se dá diretamente com Deus. Por isso estabelece Allan Kardec que religião para nós é comunhão de pensamentos. É o que estamos fazendo aqui. Todos unidos em torno de um ideal de carinho, de amor e de fraternidade, pela prática do bem, estabelecendo a comunhão com aqueles aos quais impropriamente chamamos mortos, mas que estão bem vivos e atuantes nessa união entre as duas humanidades. Então, no seu célebre discurso, em comemoração ao Dia dos Mortos, em 1868, ele faz a sua profissão de fé espírita, o chamado credo do Espiritismo. Mas o Espiritismo, na sua condição de reviver o cristianismo primitivo, deve trabalhar para restaurar as chamadas crenças puras. E assim o falamos com base nas reflexões colhidas, através de uma obra notável, psicografada por Chico Xavier. A segunda obra da sua lavra mediúnica, a primeira foi Parnaso de Além-Túmulo, que para nós produziu uma revolução semelhante ao impacto que as mesas girantes produziram em Paris, dado o alcance e o interesse que a obra despertara. Mas em 1925, quando ele, ainda muito jovem, havia recebido uma promessa de sua mãe que desencarnara em 1915, no mês de setembro, Dona Maria João de Deus, a humilde lavadeira do Rio das Velhas, em Pedro Leopoldo, dissera ao filho: meu filho, eu estou muito doente, vão me pôr num caixão e vão dizer que eu morri. Mas eu volto, meu filho. O menino tinha aproximadamente 4 para 5 anos de idade. E passado algum tempo, ela de fato retorna. Naquela fase áspera da vida do Chico, quando ele, na infância, sofria as terríveis perseguições. E ele, muitas vezes, quando ia chorar debaixo do pé da mangueira ou das bananeiras, o espírito de sua mãe aparecia e pedia a ele que tivesse paciência, que em breve um anjo bom chegaria. E ele se libertaria das situações obsessas da senhora Rita de Cássia, para que Dona Cidália depois pudesse chegar e reunir os filhos de João Cândido, filhos que ele havia saído entregando com a morte da esposa, que deixou 9. Depois ele teve mais alguns do outro casamento. Ele reúne a família a pedido de Cidália. E Chico volta a sorrir. Mas a sua mãe, que havia prometido ao filho que voltaria, volta de fato. E através das páginas de Cartas de uma Morta, que é de 1935, quando Chico contava 25 anos apenas, é a obra que prefacia todo o trabalho depois de André Luiz, que começa a escrever por ele no início dos anos 1940, 43, Nosso Lar, em 35, Cartas de uma Morta, uma obra fantástica de um valor doutrinário inestimável. Vem revelar, além dos aspectos da sua própria desencarnação,
particularidade singular do mundo espiritual. E de uma mulher que foi na terra uma humilde lavadeira, que sofreu com o fenômeno natural da desencarnação, a chamada perturbação espiritual, por deixar os seus filhos pequenos, as preocupações naturais de uma mãe, até despertar no plano espiritual quando ela se vê num templo. Ela ora e logo depois ela começa a cair em si de que a vida continuava. Embora católica, ela logo é promovida a uma condição melhor na espiritualidade. E agora volta pela psicografia do filho, e o prefácio da obra é assinado pelo próprio Chico, que diz: na sua carta aí está, minha mãe, as suas páginas, que serão destinadas a benefício dos órfãos da nossa Pedro Leopoldo. E num dos capítulos da obra ela escreve uma página dirigida especialmente ao filho. E ela, lembrando-se da personalidade de Jesus, diz ao filho: sê pobre, meu filho, pensando naquele que não possuiu na terra uma pedra sequer, onde repousar a cabeça dolorida. E diz a ele que nunca aceitasse os favores do mundo em troca da sua mediunidade, porque se ele assim o fizesse, a sua mediunidade poderia ser comparada a uma harpa melodiosa, cujas cordas se enferrujariam, caso ele aceitasse os favores do mundo. E Chico Xavier seguiu à risca o conselho da mãe, porque foi pobre a vida inteira. De fato, o chamado médium dos pés descalços, aquele que transformou o movimento espírita, legando-nos mais de 400 obras, inspirando trabalhadores e outros escritores através de uma técnica muito singular, que eram os chamados livros de parceria, em que ele psicografava com outros colegas. Ele não precisava disso, mas sabia que o movimento espírita precisava. Então, em Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, num dos seus capítulos, escreve que é preciso fazer o grandioso movimento em prol da restauração das crenças puras, para voltarmos a esse cristianismo primitivo, a esta simplicidade que deve caracterizar os centros espíritas, que são o ponto fundamental, o ponto de convergência de toda a dinâmica doutrinária. O centro espírita é a escola, o hospital, o lar, a casa, a oficina de trabalho, que acolhe todos aqueles que aqui chegam e que pretendem conhecer a dinâmica extraordinária dessa doutrina em espírito e verdade. Então, nós espíritas, desde a publicação da mensagem, que foi posta como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, fomos chamados, fomos convocados pela espiritualidade maior a desempenhar a parte que nos cabe para que o Espiritismo prossiga preservando a sua pureza e cumprindo o papel que lhe está destinado, segundo Kardec, que é universalizar os seus princípios. Então, se o Espiritismo agora estava devidamente estruturado, dirá Allan Kardec, caberia refletir um pouco no papel dos seus adeptos, dos espiritistas. E ele assim o faz, analisando as características comportamentais dos espíritas, daqueles que ele chamou de espíritas experimentadores, que só viam na doutrina o fenômeno, que não penetrava no âmago da sua filosofia, daqueles que ele chamou de espíritas imperfeitos, que conhecendo os princípios filosóficos da doutrina, não se esforçam em praticá-los. Se são invejosos, prosseguem assim o sendo. Se o orgulho, o egoísmo os toma de assalto,
não fazem nenhum esforço para extirpar essas chagas morais do seu mundo íntimo. Mas ele observou também uma casta de adeptos que ele chamou de espíritas exaltados, que eram aqueles que, pela sua incúria, pela falta de uma análise criteriosa das comunicações ou das obras que surgiam no seio do movimento, aceitavam tudo de pronto, acreditando que porque provém do mundo espiritual é espiritismo. Mas Allan Kardec nos pede o livre exame, a análise, a comparação, a chamada universalidade do ensino dos espíritos, para que possamos escolher o joio do trigo, daquilo que é doutrinário, que é verdadeiramente espiritismo, e daquilo que são enxertias ou posições isoladas específicas de médiuns fascinados ou de espíritos mistificadores. Então ele dirá que, enfim, surgirá a classe dos chamados verdadeiros espíritas, que são aqueles que compreendem a doutrina espírita no seu sentido filosófico, mas que se esforçam dia a dia, hora a hora, para colocá-la em prática. Então o Espiritismo se apresenta para nós como uma verdadeira escola existencial, conforme nos ensina Deolindo Amorim nas suas páginas. Ele que volta do mundo espiritual pela mediunidade de Elzio Ferreira e nos lega uma bela obra chamada Espiritismo em Movimento. E num dos capítulos intitulado Iniciação Espírita, ele analisa duas questões aos quais nós, sejamos candidatos ou já adeptos da doutrina, precisamos atentar. Primeiro é a necessidade de estudar e compreender a doutrina no seu sentido filosófico. O segundo é de colocá-la em prática, transformando aquelas máximas em vivências, extraindo o espírito das páginas para empreender a grande transformação que precisamos para impulsionar a transformação deste mundo de provas e expiações, mas que já marcha para o plano de regeneração. Então, para concluir, gostaríamos de evocar a reflexão trazida pelo Espírito Verdade, que sintetiza há um tempo o caráter do Evangelho segundo o Espiritismo e o caráter da doutrina espírita. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do comando, espalham-se pela superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos, vêm abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos santos e dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um ponto ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito Verdade, que assim seja.